Uma das maiores histórias de coragem e justiça com as próprias mãos está prestes a se desenrolar. Imagine retornar para casa após dias de caçada, esperando encontrar o calor do lar e o sorriso dos entes queridos e de seu povo amado, e descobrir que tudo foi tomado de você. Esta é a jornada de Tawari, um guerreiro Apache que viu sua vida inteira ser destruída em uma única tarde de horror, e que o fez iniciar uma perseguição épica através dos territórios mais perigosos do Velho Oeste. Lembre-se de se inscrever para este canal, continuar trazendo histórias de Velho Oeste e se prepare para conhecer uma das mais intensas histórias de vingança em que um único índio Apache vai arriscar a própria vida para salvar sua família e seu povo raptado. O sol começava sua descida rumo ao horizonte quando Tawari avistou a fumaça negra se erguendo onde deveria estar sua aldeia. Seu coração disparou, e ele esporeou o cavalo, descendo a encosta rochosa com urgência que fazia os cascos ressoarem como tambores de guerra contra as pedras soltas. O cheiro chegou primeiro, madeira queimada misturada com algo mais pesado, mais perturbador. Quando finalmente alcançou o que restara de sua casa, Tawari desmontou lentamente, suas mãos tremendo enquanto observava a devastação. As cabanas que conhecia desde criança eram apenas esqueletos carbonizados, suas estruturas de madeira retorcidas em formas grotescas contra o céu alaranjado. O silêncio era ensurdecedor. Onde antes ecoavam risadas de crianças e conversas dos anciãos, agora apenas o vento soprava através dos destroços, carregando cinzas como fantasmas dançantes. Tawari caminhou entre os escombros, seus pés encontrando objetos familiares, um pote de cerâmica rachado, contas de colar espalhadas pela terra, uma lança partida ao meio. Tawari! A voz fraca o fez girar rapidamente, sua mão indo instintivamente para o punhal na cintura. De trás de uma rocha maior, 3 figuras se aproximaram cambaleando. Eram os anciãos da tribo, Ayana, Naaunis e o velho Toono, todos feridos, mas vivos. Anciãos! Tawari correu até eles, seus olhos vasculhando os ferimentos superficiais que marcavam seus rostos envelhecidos. O que aconteceu aqui? Onde estão os outros? Ayana, a mais velha, segurou o braço de Tawari com força surpreendente para alguém de sua idade. Suas lágrimas deixavam trilhas claras através da fuligem que cobria seu rosto. Eles vieram como lobos famintos, ela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Homens brancos a cavalo, armados até os dentes. Chegaram pouco depois que o sol alcançou o meio do céu. Naaunis, cujo braço estava enfaixado com tecido rasgado, completou com raiva tremulando em sua voz. Eram liderados por um homem de cicatriz no rosto, que gritava ordens como se fosse um general. Eles separaram nossos jovens dos mais velhos, levaram todos os que tinham força para trabalhar. E queimaram tudo para pagar nossas pegadas na terra, Toono acrescentou, apontando para os destroços com amargura. Mataram quem resistiu. Nós 3 só sobrevivemos porque nos escondemos nas cavernas sagradas. Tawari sentiu uma fúria crescer em seu peito como um incêndio descontrolado. Suas mãos cerraram-se em punhos, e ele teve que se esforçar para manter a voz controlada. Quantos levaram? 16, Ayana respondeu, e cada número foi como uma punhalada. Seus primos, sua irmã Itzel, o jovem Elan, todos os nossos futuros. O mundo pareceu girar ao redor de Tawari. Itzel, apenas 17 anos, com seu sorriso que iluminava manhãs inteiras. Elan, que ele havia ensinado a rastrear pegadas apenas 2 luas atrás. Seus primos, com quem crescerá correndo pelas montanhas e pescando nos riachos. Vocês ouviram algum nome? Alguma pista de para onde foram? Toono cuspiu na terra antes de responder. O líder, os outros o chamavam de Silas. Silas Brandt. Falavam de minas, de trabalho forçado. Disseram algo sobre as montanhas de Cimarron. Tawari conhecia essas montanhas, território perigoso, cheio de desfiladeiros e esconderijos perfeitos para homens que viviam fora da lei. Se Brandt havia levado sua família para lá, não seria por acaso. Era um lugar onde gritos não seriam ouvidos e onde corpos poderiam desaparecer para sempre. Eles deixaram rastros. Para o norte, Naaunis apontou com o braço bom. Muitos cavalos, pegadas pesadas. Não se preocuparam em esconder o caminho. Tawari assentiu, sua mente já calculando tempo e distância. Se tivessem partido no meio do dia e ele estava chegando ao entardecer, tinham algumas horas de vantagem. Mas cavalos carregando prisioneiros se moviam mais lentamente que um homem determinado com um cavalo rápido. Ele se dirigiu ao que restara de sua própria cabana, vasculhando entre os destroços até encontrar o que procurava. Sua aljava de couro, milagrosamente intacta, ainda continha suas melhores flechas. Seu arco de guerra, feito da madeira mais resistente que conseguirá encontrar, estava onde o havia deixado, apenas um pouco chamuscado mas funcional. Tawari Ayana o chamou quando ele começou a verificar suas armas. Eles eram muitos. Mais de 20 homens, todos armados com rifles e pistolas. Você não pode enfrentá-los sozinho. Ele parou e olhou para a anciã, seus olhos refletindo uma determinação que ela não via desde os dias de guerra de sua juventude. Então morrerei tentando.
Mas juro pelos espíritos de nossos ancestrais que nenhum desses homens verá outro nascer do sol sem pagar pelo que fizeram aqui. Naomi se aproximou, claudicando ligeiramente, pelo menos leve isto. Ele estendeu uma pequena bolsa de couro. Pólvora e balas que consegui esconder. Se vai caçar lobos, precisa de dentes de lobo. Tawari aceitou a bolsa, verificando rapidamente seu conteúdo. Havia munição suficiente para sua pistola, uma Colt que havia ganhado em troca de peles alguns anos atrás. Não era sua arma preferida, mas no mundo dos homens brancos, às vezes era preciso falar a linguagem deles. Cuidem uns dos outros, ele disse, montando em seu cavalo. Se eu não voltar em 7 sóis, sigam para o território navajo. Procurem o chefe Manuelito, ele tem dívida comigo. Você voltará, Toono disse com convicção. Os espíritos não teriam poupado nossas vidas só para testemunharmos sua partida. Eles nos deixaram vivos para vermos sua volta. Tawari acenou uma última vez e esporeou o cavalo. As pegadas eram claras na terra ainda macia da chuva de 2 dias atrás, ferraduras em padrão militar, algumas mais fundas que outras, indicando cavalos carregados. Alguns rastros menores, pés descalços sendo arrastados, confirmavam que os prisioneiros caminhavam a pé. Enquanto cavalgava através da paisagem que se escurecia, Tawari sentiu algo mudando dentro dele. O caçador paciente que havia partido pela manhã em busca de servos estava morto, consumido pelas chamas que destruíram sua aldeia. Em seu lugar, nascia algo mais primitivo, mais perigoso. A lua começou a emergir entre as nuvens, iluminando o caminho à frente. Tawari não parou para descansar. Cada minuto perdido era um minuto a mais de sofrimento para sua família. Cada pausa era uma oportunidade para Silas Brandt se esconder mais profundamente nas montanhas. As estrelas testemunhariam uma caçada diferente naquela noite. E antes que a próxima lua cheia iluminasse o deserto, sangue seria derramado para lavar as cinzas de sua aldeia queimada. A Aurora encontrou Tawari nas margens de um riacho seco, examinando pegadas que contavam uma história de paradas forçadas e pressa renovada. As marcas na terra revelavam que o grupo havia descansado ali por algumas horas durante a madrugada, mas não o suficiente para cavalos exaustos e prisioneiros a pé. Eles estavam se movendo mais devagar agora, e isso era bom. Tawari permitiu que seu cavalo bebesse da poça d'água restante no leito rochoso, enquanto estudava o terreno à frente. As pegadas seguiam uma trilha comercial conhecida, que levaria eventualmente às minas abandonadas de Copper Creek. Mas algo não fazia sentido. Por que Silas escolheria uma rota tão óbvia? A resposta veio na forma de cascos distantes ecoando entre os rochedos. Tawari conduziu rapidamente seu cavalo para trás de uma formação rochosa, sacando seus binóculos de campo, outro item adquirido em trocas com comerciantes. Através das lentes, ele viu 2 cavaleiros se aproximando do riacho. Não eram parte do grupo principal, suas montarias estavam descansadas, e eles cavalgavam com a confiança de homens que conheciam o território. Caçadores de recompensa, pela aparência das armas que carregavam e pela forma como examinavam o chão. As pegadas estão frescas, disse o primeiro, um homem magro com chapéu de abas largas. Não pode estar muito à frente. Silas disse que ele viria, respondeu o segundo, mais baixo e corpulento. Apache sempre segue sua família. É questão de instinto. Tawari sentiu um arrepio de raiva pura. Brandt não apenas havia atacado sua aldeia, havia preparado uma armadilha para ele. Esses homens não estavam seguindo o grupo principal, estavam esperando que ele aparecesse. A recompensa é boa, continuou o homem magro, desmontando para examinar as pegadas mais de perto. $500 por um Apache vivo. Silas quer interrogá-lo pessoalmente. E se ele não vier quieto? Então levamos o que sobrar. 250 por um corpo ainda vale a pena. Tawari sorriu friamente. Esses homens subestimavam com quem estavam lidando. Ele amarrou seu cavalo longe do local e começou a se mover silenciosamente através das rochas, usando cada sombra e cada irregularidade do terreno para se aproximar. O vento estava a seu favor, mascarando qualquer som que pudesse fazer. Seus pés encontravam automaticamente os pontos mais silenciosos, uma habilidade desenvolvida através de anos caçando presas que tinham audição muito mais aguçada que qualquer humano. Você acha que ele é tão perigoso quanto Silas disse? Perguntou o homem corpulento, verificando a carga de seu rifle. Apache é Apache, o magro respondeu com desprezo. Sem suas flechinhas e sem a tribo para protegê-lo, não passa de mais um selvagem perdido. Tawari estava agora a apenas 10 metros de distância, escondido atrás de uma rocha do tamanho de um cavalo. Ele podia ver cada detalhe dos homens, as cicatrizes em seus rostos, a forma descuidada como seguravam suas armas, a confiança excessiva em suas posturas. Erro fatal. O primeiro homem nunca soube o que o atingiu. Uma flecha surgiu do nada, perfurando sua garganta e o derrubando instantaneamente. O segundo teve tempo apenas de virar a cabeça antes que Tawari emergisse das rochas como um fantasma da montanha. Que ele começou a gritar, levantando o rifle, mas o punhal de Tawari encontrou seu coração antes que pudesse completar a palavra. Silêncio voltou ao riacho seco,
quebrado apenas pelo som de cavalos nervosos. Tawari vasculhou rapidamente os corpos, encontrando munição extra, uma bolsa com moedas de ouro e, mais importante, um mapa mal desenhado que mostrava várias rotas através das montanhas de Cimarron. Uma das rotas estava marcada com um X vermelho. Ao lado, uma anotação rabiscada: Mina da Esperança Perdida, 3 dias. Tawari estudou o mapa enquanto bebia água do cantil de um dos mortos. A Mina da Esperança Perdida era lendária na região, abandonada há anos após um desmoronamento que matou dezenas de mineiros. Se Silas estava usando as instalações antigas como base, seria um local perfeito para esconder prisioneiros. Mas 3 dias de viagem significava que, mesmo seguindo agora, ele ainda chegaria atrás do grupo principal. Precisava de uma vantagem. Examinou o mapa novamente, desta vez procurando atalhos. Havia uma trilha marcada como Passagem do Coiote, muito mais direta, mas notada como perigosa, apenas no verão. Eles estavam no final do outono, mas Tawari conhecia montanhas melhor que a maioria dos homens conhecia suas próprias casas. Ele pegou um dos cavalos dos caçadores de recompensa, um animal forte, com boa resistência, e transferiu seus suprimentos. Seu próprio cavalo havia o servido bem, mas precisaria de descanso que ele não podia permitir. Antes de partir, Tawari arrastou os corpos para uma ravina próxima e os cobriu com pedras. Não por respeito, mas para evitar que abutres circulando alertassem outros sobre a luta. Cada hora extra que Silas permanecesse ignorante sobre seu avanço era valiosa. A passagem do Coiote começava 5 quilômetros ao norte, uma fenda estreita entre duas paredes rochosas que se estendia por quilômetros através do coração da montanha. Era conhecida por suas correntes de ar imprevisíveis e pelo gelo que se formava mesmo durante o dia nas partes mais sombreadas. Quando Tawari alcançou a entrada da passagem, o sol estava alto e forte. Ele verificou suas armas uma última vez, certificando-se de que tudo estava firmemente preso. Uma queda naquela passagem seria fatal, e ele não podia se dar ao luxo de perder equipamentos. O primeiro trecho foi relativamente fácil, uma trilha estreita mas estável, com o abismo à direita despencando centenas de metros até um vale rochoso. Seu novo cavalo era experiente em terreno montanhoso, pisando com cuidado e mantendo o equilíbrio mesmo quando rochas soltas se desprendiam sob seus cascos. Foi na metade da passagem que Tawari percebeu que não estava sozinho. Um som de metal contra a rocha ecoou das paredes acima, muito deliberado para ser natural. Ele parou imediatamente, levando a mão ao rifle, mas mantendo-se imóvel para não provocar um tiro prematuro. Bem, uma voz chamou das alturas. Parece que Silas estava certo sobre você vir atrás dos seus. Tawari localizou a origem da voz, uma saliência rochosa cerca de 50 metros acima, onde um terceiro caçador de recompensa estava posicionado com um rifle de longo alcance. O homem havia escolhido sua posição perfeitamente, com ângulo claro para o tiro e proteção contra a retaliação. Você matou meus parceiros lá embaixo, continuou o atirador. Isso vai custar extra quando eu entregar você para Silas. Tawari não respondeu, seus olhos calculando ângulos e distâncias. O homem estava muito alto para uma flecha certeira, e muito bem protegido para um tiro de pistola. Mas havia uma trilha de cabras que subia pela parede esquerda, invisível do ângulo do atirador, mas acessível se ele pudesse alcançá-la sem ser visto. Nada para dizer, selvagem, o homem zombou. Silas disse que vocês apaches eram orgulhosos. Onde está seu orgulho agora? Em resposta, Tawari desmontou calmamente e deu um tapa no traseiro de seu cavalo, enviando o animal adiante pela trilha. Como esperado, o atirador seguiu o movimento do cavalo com seu rifle. Nesse momento, Tawari rolou para a esquerda, encontrando a base da trilha de cabras e começando a subir com velocidade que desafiava a lógica em terreno tão íngreme. Seus pés encontravam apoios que pareciam impossíveis, suas mãos se agarravam a rochas que mal se sobressaíam da parede. O atirador percebeu o truque tarde demais. Quando girou para tentar encontrar Tawari, o Apache já estava apenas 20 metros abaixo de sua posição, subindo como uma aranha humana pela face da montanha. O homem começou, mas sua maldição foi cortada pelo som de uma flecha cortando o ar. Tawari havia disparado enquanto ainda escalava, um tiro impossível que encontrou seu alvo com precisão letal. O atirador tombou da saliência, seu rifle clattering nas rochas abaixo. Quando Tawari finalmente desceu de volta à trilha, encontrou seu cavalo esperando pacientemente, mastigando alguns galhos secos que havia encontrado entre as pedras. O animal olhou para ele como se nada de extraordinário tivesse acontecido. 3 abatidos, Tawari murmurou para si mesmo, verificando o rifle do atirador morto. Era uma arma boa, com mira telescópica. Seria útil quando finalmente enfrentasse Silas. O resto da passagem do Coiote transcorreu sem incidentes, mas Tawari permaneceu alerta. Se Silas havia posicionado 3 homens para emboscá-lo, provavelmente havia mais esperando em outros pontos estratégicos. Quando emergiu do lado oposto da montanha, o sol estava se pondo, pintando o vale abaixo em tons de vermelho e ouro. E lá, a talvez 15 quilômetros de distância, ele podia ver fumaça subindo de uma instalação mineira abandonada. Tawari sorriu pela primeira vez em 2 dias.
Havia cortado 2 dias da viagem de Silas. Agora, finalmente, a caça real poderia começar. A neblina matinal cobria Dry Gush como um sudário quando Tawari chegou às bordas da cidade. Ele havia passado a noite escondido nas colinas, observando os movimentos através de seus binóculos, aprendendo os padrões dos guardas e identificando os edifícios importantes. Dry Gush não era uma cidade comum do oeste. Era maior do que esperava, com ruas largas o suficiente para carroças de minério e edifícios de madeira sólida que sugeriam dinheiro permanente, não apenas um acampamento temporário de mineração. Mas havia algo podre na aparência próspera da cidade, muitos homens armados patrulhando, muito poucos rostos felizes nas ruas, muitas janelas com barras. Tawari havia escondido seu cavalo e a maioria de suas armas em uma caverna próxima, mantendo apenas uma pistola sob o casaco emprestado de um dos caçadores de recompensa mortos. Não era um disfarce perfeito, mas seria suficiente para uma investigação rápida. A primeira coisa que notou ao entrar na cidade foi o cheiro, não apenas poeira e suor como nas cidades normais de mineração, mas algo mais amargo. Medo. As pessoas nas ruas caminhavam com pressa, evitando contato visual, sussurrando entre si com nervosismo constante. Você é novo por aqui, uma voz feminina disse atrás dele. Tawari se virou lentamente, mantendo as mãos visíveis. Uma mulher estava encostada na porta de uma taverna, observando com olhos inteligentes que pareciam ver mais do que deveriam. Ela tinha a pele bronzeada que falava de ascendência mista, e havia uma cicatriz fina cruzando sua bochecha esquerda. Apenas passando, Tawari respondeu cuidadosamente, tentando manter seu sotaque neutro. A mulher sorriu, mas não havia calor na expressão. Todo mundo aqui está apenas passando. A questão é se você vai conseguir continuar passando ou se vai acabar ficando permanentemente. Ela gesticulou para que ele a seguisse para dentro da taverna. O interior era escuro e cheio de fumaça, com mesas espalhadas onde homens bebiam em silêncio tenso. Tawari notou que muitos dos clientes mantinham suas armas à vista, não como exibição de força, mas como necessidade prática. Meu nome é Lina Grey, a mulher disse, servindo-lhe um copo de uísque sem perguntar se ele queria. E você não precisa me dizer seu nome verdadeiro, porque eu já sei quem você é. Tawari tensionou, sua mão se movendo instintivamente em direção à pistola, mas Lina balançou a cabeça. Relaxe, guerreiro. Se eu quisesse você morto, haveria 6 rifles apontados para você agora mesmo. Ela se inclinou mais perto, baixando a voz. Você está procurando os jovens da sua tribo, e eu sei onde eles estão. Por que me ajudaria? Tawari perguntou, estudando o rosto dela em busca de sinais de engano. Porque Silas Brandt me deve 3 anos da minha vida, ela disse, sua voz carregada de uma raiva fria que Tawari reconheceu. E porque algumas dívidas só podem ser pagas com sangue. Lina o guiou para uma mesa no canto mais escuro da taverna, onde eles poderiam conversar sem serem ouvidos. Ela espalhou um mapa rudimentar sobre a mesa, marcando locais com pequenas pedras. A mina da Esperança Perdida fica aqui, ela apontou para um vale estreito a oeste da cidade. Silas a reabriu usando trabalho forçado, índios, mexicanos, qualquer um que ele possa capturar sem causar muito barulho. Seus jovens estão lá. Quantos homens ele tem? Demais para você enfrentar sozinho, Lina respondeu brutalmente. 25, talvez 30 pistoleiros experientes. Mais os guardas da mina. E o juiz Peterson está no bolso dele, então a lei local não vai ajudar. Tawari estudou o mapa, memorizando cada detalhe. Você disse que ele te deve 3 anos. O que aconteceu? O rosto de Lina se endureceu. Eu era sua sócia. Acreditei nele quando disse que íamos apenas assaltar algumas diligências, roubar dos ricos que podiam pagar. Não sabia que ele planejava começar um negócio de escravidão. Ela tocou a cicatriz em seu rosto inconscientemente. Quando descobri e tentei sair, ele me marcou como exemplo para os outros. Disse que ninguém deixa a gangue de Silas Brandt vivo. Mas você sobreviveu. Sobrevivi. Seu sorriso foi afiado como uma lâmina, e esperando pela chance certa de retribuir o favor. Do lado de fora, o som de cavalos se aproximando fez vários clientes da taverna se enrijecerem. Lina colocou rapidamente o mapa embaixo da mesa e gesticulou para Tawari permanecer calmo. Ronda noturna, ela sussurrou. Eles verificam a taverna toda noite, procurando por forasteiros ou problemas. A porta se abriu com força, e 3 homens entraram. O líder era alto e magro, com uma estrela de xerife que brilhava no peito e olhos que vasculhavam o recinto como um predador procurando presas. Boa noite, Lina, ele disse, sua voz carregada de falsa cordialidade. Algum visitante interessante hoje? Os mesmos bêbados de sempre, xerife Coleman, ela respondeu casualmente. Você sabe como é. Coleman caminhou lentamente entre as mesas, examinando cada rosto. Quando chegou à mesa de Tawari, parou. Não me lembro de ver você antes, amigo. Chegou hoje, Lina interveio rapidamente. Vem das minas de Copper lá no Arizona. Procurando trabalho.
O xerife estudou Tawari por um momento que pareceu uma eternidade. Tem documentos. Tawari alcançou lentamente o bolso interno de seu casaco, retirando papéis que havia encontrado no corpo de um dos caçadores de recompensa. Torcia para que a luz fraca da taverna escondesse qualquer discrepância. Coleman examinou os papéis superficialmente, então os devolveu. Bem-vindo a Dry Gulch, Sr. Martinez. Espero que sua estadia seja tranquila. Havia uma ameaça clara nas palavras. Tawari apenas assentiu, mantendo sua expressão neutra até que os 3 homens saíssem da taverna. Isso foi por pouco, Lina suspirou. Coleman pode parecer apenas um xerife de cidade pequena, mas ele matou mais homens que a maioria dos pistoleiros famosos. Ele trabalha para Silas. Todos aqui trabalham para Silas, de uma forma ou outra. Ele controla a cidade através de medo e dinheiro. Lina se inclinou mais perto. Mas há uma forma de chegar até seus jovens sem enfrentar todo o exército dele. Ela retirou o mapa novamente, apontando para uma série de linhas pontilhadas. Túneis antigos de mineração. Eles conectam várias minas abandonadas na região, incluindo a Esperança Perdida. A maioria desmoronou, mas alguns ainda são transitáveis. Você conhece o caminho? Conheço. E mais importante, sei quando a guarda é menor. Seus olhos brilharam com antecipação perigosa. Amanhã à noite, há uma reunião dos líderes da cidade no salão principal. Metade dos homens de Silas estará lá como segurança. Tawari assentiu lentamente. Era arriscado, mas parecia ser sua melhor chance de alcançar os prisioneiros sem alertar toda a gangue. Por que confiar em mim? Ele perguntou. Como sabe que não vou te entregar para ganhar favor com Silas? Lina riu, mas o som não tinha humor. Porque eu reconheço fome de vingança quando vejo. É a mesma que sinto toda manhã quando olho no espelho e vejo esta cicatriz. Ela se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Encontre-me atrás da igreja, às 11 horas amanhã à noite. E traga dinamite, se tiver. Vamos precisar de uma distração. Enquanto Tawari saía da taverna, ele notou que vários pares de olhos o seguiam. Palavras sobre o forasteiro já estava se espalhando, e ele sabia que tinha pouco tempo antes que alguém fizesse perguntas mais difíceis. Mas pela primeira vez desde que encontrara sua aldeia em cinzas, ele sentia esperança. Não apenas esperança de vingança, mas de realmente salvar sua família. A lua estava crescendo no céu noturno quando ele retornou para sua caverna. Amanhã à noite, sangue seria derramado. E Silas Brant descobriria que alguns fantasmas do passado vinham cobrar suas dívidas com juros. A explosão rasgou a noite como o rugido de um dragão ancestral, enviando chamas e destroços voando pelos ares. Tawari sentiu a onda de choque atravessar seu corpo mesmo estando a 400 metros de distância do depósito de dinamite que acabará de explodir. O plano havia funcionado perfeitamente até aquele ponto. Lina conhecia os túneis como prometera, guiando através de passagens estreitas e câmaras abandonadas até chegarem ao coração da mina da Esperança Perdida. Encontraram os prisioneiros em uma seção selada, 16 jovens apaches acorrentados e forçados a trabalhar em condições desumanas. Itzel! Tawari sussurrou quando viu sua irmã, e o alívio em seus olhos quando ela o reconheceu quase o fez chorar. Mas não havia tempo para reuniões emocionais. Tawari! Como você, ela começou, mas ele colocou um dedo nos lábios. Depois ele murmurou, já trabalhando nas correntes com ferramentas que havia trazido. Agora precisamos sair daqui. Lina estava vigiando a entrada da câmara, seu rifle pronto para qualquer guarda que aparecesse. Os prisioneiros estavam fracos após dias de trabalho forçado e pouca comida, mas a perspectiva de liberdade lhes deu força para se moverem. Foi quando estavam quase na saída que tudo deu errado. Bem, uma voz familiar ecoou através do túnel. O famoso guerreiro Apache finalmente decidiu aparecer. Silas Brant emergiu das sombras, acompanhado por 6 de seus homens mais perigosos. A luz das tochas revelou um homem alto e magro, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho direito até o queixo, uma marca de guerra que falava de violência e sobrevivência. Lina, querida, Silas continuou, seus olhos se fixando na mulher que havia jurado matá-lo. Você realmente achou que eu não descobriria seu pequeno plano? Tenho espiões em cada canto desta cidade. Tawari empurrou instintivamente os prisioneiros para trás dele, calculando rapidamente suas opções. O túnel era estreito demais para uma fuga em massa, e Silas havia escolhido sua posição perfeitamente, bloqueando a única saída conhecida. Deixe-os ir, Brant, Tawari disse, sua voz ecoando com autoridade fria. Sua briga é comigo. Silas riu, um som sem humor que ressoou pelas paredes de pedra. Minha briga é com qualquer um que interfira nos meus negócios. Esses índios valem $500 cada um no mercado certo. E você vale muito mais morto que vivo. Então venha buscar, Tawari desafiou, sua mão se movendo para a pistola. O que se seguiu foi um inferno de pólvora e gritos. Tawari rolou para a esquerda enquanto sacava sua arma,
disparando 2 vezes antes de encontrar abrigo atrás de uma viga de madeira. Lina estava em movimento também, seu rifle trovejando no espaço confinado. Os homens de Silas responderam com uma saraivada de tiros que encheu o túnel de fumaça e fagulhas. Madeira se estilhaçou ao redor de Tawari, e ele ouviu um dos prisioneiros gritar de dor, atingido por um ricochete. "Sigam-me!" Lina gritou sobre o barulho, apontando para uma passagem lateral que Tawari não havia notado antes. A outra saída. Mas quando tentaram se mover, descobriram que Silas havia planejado ainda melhor. Mais homens emergiram da passagem que Lina indicara, prensando o grupo entre 2 fogos cruzados. Foi então que Tawari tomou uma decisão desesperada. "Lina! A dinamite no depósito. Onde fica?" 100 metros túnel acima, mas... "Proteja os outros." Tawari interrompeu, já se movendo. "Quando virem fogo, corram para qualquer direção que não seja essa." Ele partiu pelo túnel principal em uma corrida suicida, disparando sua pistola para manter as cabeças de Silas abaixadas enquanto se movia. Balas assobiavam ao seu redor, algumas tão próximas que ele sentiu o calor passar por sua pele. O depósito de dinamite era exatamente onde Lina havia dito, uma câmara lateral cheia de caixotes de madeira marcados com avisos de perigo. Tawari não perdeu tempo calculando a quantidade certa. Pegou 2 cartuchos, acendeu os pavios com uma tocha da parede e os arremessou de volta em direção ao túnel principal. Então correu como nunca havia corrido na vida. A explosão que se seguiu desmoronou parte da mina, criando uma barreira de pedras entre eles e os homens de Silas. Mas também abriu um buraco no teto, permitindo que ar fresco e luz da lua entrassem no túnel. "Por aqui!" Tawari gritou, impulsionando os prisioneiros feridos em direção à nova abertura. "Escalem!" Um por um, eles emergiram para a superfície, tosses e lágrimas limpando a poeira de seus olhos. Itzel estava pálida mas de pé, ajudando os outros feridos. Elan claudicava com uma bala na perna, mas estava vivo. "Quantos perdemos?" Tawari perguntou enquanto fazia uma contagem rápida. 2, Lina respondeu sombriamente. "Na rua Itaoma não conseguiram sair a tempo." Tawari fechou os olhos por um momento, honrando silenciosamente os mortos. Mas não havia tempo para luto adequado, podia ouvir gritos e movimento vindo de dentro da mina. Silas e alguns de seus homens haviam sobrevivido à explosão. "A cidade vai estar alerta agora", Lina disse, verificando sua munição. "Temos que chegar às montanhas antes que organizem uma perseguição." Mas Tawari balançou a cabeça. "Não. Isso termina aqui, esta noite. Silas não vai parar até que um de nós esteja morto." Como se convocado por suas palavras, Silas Brandt emergiu de outro túnel 50 metros em costa abaixo, seguido por 4 de seus homens restantes. Sua face estava ensanguentada, e sua camisa rasgada revelava ferimentos de estilhaços, mas ele ainda empunhava suas pistolas com mãos firmes. "Vocês destruíram minha mina", ele gritou, sua voz carregada de fúria. "Custaram-me milhares de dólares e anos de trabalho." "Custamos-lhe muito menos do que você nos custou", Tawari respondeu, descendo lentamente a encosta em direção ao confronto final. Os 2 grupos se posicionaram em uma clareira natural, a luz da lua criando sombras dramáticas entre as árvores esparsas. Era como uma arena antiga, preparada pelos deuses para testemunhar justiça sendo feita. "Lina", Silas chamou, nunca tirando os olhos de Tawari. "Você ainda pode sair disso viva. Mate o Apache para mim, e esqueça o nosso desentendimento anterior." "Vá se enforcar, Silas", ela respondeu, levantando seu rifle. A batalha final começou não com gritos ou desafios, mas com o silêncio mortal de homens que sabiam que apenas alguns viriam nascer do sol. Tawari moveu-se primeiro, rolando para a direita enquanto sacava sua pistola. Silas e seus homens responderam instantaneamente, enchendo o ar com chumbo mortal. Lina encontrou posição atrás de uma rocha, seu rifle reivindicando a vida de um dos pistoleiros com seu primeiro tiro. O combate foi brutal e rápido. Um dos homens de Silas caiu com uma flecha Apache no peito. Itzel havia pegado o arco de seu irmão e estava cobrindo o flanco esquerdo. Outro desabou quando Elan, ignorando sua perna ferida, o atingiu com uma pedra certeira que esmagou seu crânio. Mas Silas era um sobrevivente experiente. Quando viu que estava perdendo, fez o que fazia melhor, lutou sujo. Pegou um dos prisioneiros feridos como escudo humano, pressionando uma pistola contra a cabeça do jovem. "Acabou, Apache!" ele gritou. "Solte as armas ou esse garoto morre." Tawari parou, sua pistola ainda apontada para Silas, mas sem tiro limpo. O refém era Anu, apenas 15 anos, filho de um dos anciãos mortos no ataque à aldeia. "Não faça isso", Tawari, Anu disse, sua voz firme apesar do medo. "Não me deixe ser a razão pela qual ele escapa." "Calha a boca, pirralho", Silas rosnou, pressionando a arma mais forte contra a cabeça do garoto. Foi então que Lina fez algo inesperado. Ela se levantou lentamente, largando seu rifle no chão. "Silas", ela disse suavemente. "Lembra da primeira vez que trabalhamos juntos? Aquela diligência perto de Tucson?"
Silas franziu o senho, confuso pela mudança súbita de tópico. O que isso tem a ver com... Você disse que eu era a melhor atiradora que já havia conhecido, Lina continuou, caminhando lentamente em direção a ele. Disse que eu podia acertar uma moeda no ar a 100 metros. Lina, o que você está? Bem, ela sorriu, sua mão direita se movendo com velocidade de cobra para uma pistola escondida em suas costas. Você estava certo. O tiro foi perfeito. A bala passou a centímetros da orelha de Anu e explodiu o crânio de Silas Brandt, enviando-o despencando em costa abaixo como um boneco de pano. Silêncio desceu sobre a clareira. O último dos homens de Silas havia caído, e a ameaça que assombrava o território por anos finalmente havia terminado. Tawari se aproximou do corpo de Silas, verificando o pulso por precaução. Não havia nenhum. 3 anos de terror haviam terminado com uma única bala perfeitamente colocada. Está acabado, ele disse simplesmente. Lina assentiu, recarregando sua pistola com movimentos automáticos. Sim. Finalmente está. O retorno à aldeia levou 2 dias, movendo-se cuidadosamente com os feridos. Quando finalmente avistaram as ruínas carbonizadas de sua casa, Tawari sentiu uma mistura estranha de tristeza e esperança. Os 3 anciãos saíram para recebê-los, lágrimas de alegria correndo por seus rostos envelhecidos quando viram os jovens sobreviventes. Não todos haviam retornado, mas o suficiente para garantir que a tribo continuaria. Tawari, Toono disse, colocando uma mão trêmula no ombro do guerreiro. Você trouxe nossos filhos de volta. Como podemos te honrar? Reconstruindo, Tawari respondeu, olhando para as ruínas ao redor. Tornando-se forte novamente. Garantindo que isso nunca mais aconteça. Lina permaneceu com eles por uma semana, ajudando com os feridos e compartilhando suas habilidades médicas limitadas. Quando finalmente se preparou para partir, Tawari a acompanhou até onde havia deixado seu cavalo. Para onde vai agora? Ele perguntou. Não sei, ela admitiu. Passei tanto tempo planejando a morte de Silas que nunca pensei no que faria depois. Você sempre será bem-vinda aqui, Tawari ofereceu. Nossa tribo tem dívida com você. Lina sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz que ele havia visto dela. Talvez um dia. Mas primeiro preciso descobrir quem sou além de alguém buscando vingança. Ela montou em seu cavalo e se virou uma última vez. Cuide bem deles, guardião da terra queimada. Tawari observou até que ela desaparecesse na distância, então retornou para sua família. Havia muito trabalho à frente, cabanas para reconstruir, feridos para curar, lutos para processar. Mas pela primeira vez desde que retornará de sua caçada fatídica, ele sentia paz. A justiça havia sido feita. Sua família estava segura. E embora a tribo fosse menor, ela era mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Nas semanas que se seguiram, histórias sobre o guardião da terra queimada se espalharam pelas montanhas e desertos. Contavam de um guerreiro apache que enfrentará sozinho um exército de bandidos e vencera. De um homem que trouxera justiça onde a lei havia falhou. Mas Tawari não se importava com lendas. Ele se importava com o som de crianças rindo novamente entre as cabanas reconstruídas, com o cheiro de cozinha saindo das novas fogueiras, com a visão de sua irmã Itzel ensinando os mais novos a trançar cestas como sua mãe havia ensinado a ela. Ele havia partido como um caçador em busca de vingança. Retornará como um guardião, um protetor, um símbolo de que mesmo na escuridão mais profunda, a luz da justiça poderia encontrar um caminho. E nas noites claras, quando se sentava com os anciãos ao redor do fogo e eles pediam para ele contar a história novamente, Tawari sempre terminava da mesma forma. A terra lembra. O sangue dos inocentes clama por justiça, e às vezes, apenas às vezes, essa justiça vem.